São 3 da manhã, você abre os olhos. De novo, a cama está quente, o corpo está pesado. Você vira para o lado, mas não adianta. A cabeça não desliga, as pernas ficam inquietas. E você fica ali, olhando para o teto, esperando um sono que não volta. Você pensa, já tentei de tudo. Melatonina por meses, chá de camomila, evitar café depois das 6, tela desligada antes de dormir. Você fez o dever de casa. E mesmo assim, toda semana tem noites assim, às vezes toda noite. No dia seguinte, você se levanta cansado, como se o corpo não tivesse descansado de verdade, mesmo depois de horas na cama. A cabeça está pesada, o raciocínio está lento, e você passa o dia inteiro esperando que a noite seja diferente. Mas não é. Se isso acontece com você com frequência, existe um motivo específico. Não é fraqueza, não é estresse demais, não é sua cabeça que não para. É algo mais concreto, algo que muda no corpo masculino depois dos 50 e que raramente aparece nas conversas sobre insônia. E existe algo simples que você pode colocar num copo de água esta noite que pode começar a mudar isso. Meu nome é Doutora Helena Pires. Há mais de 20 anos eu pesquiso e compartilho estudos científicos sobre saúde do sono e bem-estar noturno para ajudar pessoas acima de 55 anos a dormirem melhor sem depender de remédios. O que eu observei repetidamente ao longo de toda essa pesquisa é que homens acima de 50 tem uma lacuna nutricional específica que interfere diretamente na capacidade do corpo de entrar e manter as fases profundas do sono, e que essa lacuna raramente é mencionada quando o assunto é insônia masculina. Neste vídeo, vou te mostrar exatamente o que o magnésio glicinato faz no seu sono noturno, os 3 mecanismos que a maioria desconhece e como preparar em casa ainda esta noite. Não são conselhos genéricos, é um mecanismo específico que explica por que o ciclo de sono quebra depois dos 50 e por que algo tão simples pode começar a revertê-lo. A razão pela qual isso acontece é mais específica do que você imagina, e entender esse mecanismo é o que muda tudo. Imagine uma bateria que precisa carregar toda noite. Aos 40 anos, ela vai de 0 a 100 em 8 horas. O processo é eficiente, os ciclos se sucedem sem interrupção. O corpo entra no sono profundo, fica lá o tempo que precisa, sobe de volta e repete. A bateria carrega completa, você acorda com energia. Depois dos 50, essa bateria começa a carregar mais devagar. E se algo interrompe o processo no meio da noite, calor, tensão muscular, um pensamento que não fecha, ela nunca chega a 100. Você acorda cansado, porque a bateria carregou até 60, 70%, nunca completo. O problema não é a quantidade de horas que você passa na cama, é a qualidade da recarga que acontece durante essas horas. Depois dos 50, o sono masculino passa por mudanças fisiológicas reais. Os ciclos ficam mais curtos. A fase de sono profundo, que é exatamente onde o corpo realiza a maior parte da recuperação muscular, hormonal e cognitiva, fica progressivamente mais difícil de atingir e manter. O corpo acorda mais facilmente em resposta ao calor, ao desconforto, a qualquer pensamento que não foi processado durante o dia. Não é fraqueza, é biologia. A maioria dos homens nessa faixa tenta resolver isso com melatonina ou com chá. Essas opções têm papel no sono, mas tendem a ajudar mais no adormecer do que na qualidade do sono ao longo da noite. O que acontece depois da primeira ou segunda hora de sono fica sem suporte, e é aí que o ciclo se quebra, naquele ponto entre a meia-noite e as 4 da manhã, em que o sono
devia ser mais profundo e mais restaurador. O que a pesquisa sobre sono masculino após os 50 tem apontado com consistência é que existe uma relação estreita entre a disponibilidade de magnésio no organismo e a capacidade do sistema nervoso de entrar e sustentar os estados de relaxamento profundo que tornam o sono restaurador. Isso porque pesquisas indicam que homens acima de 50 frequentemente apresentam ingestão de magnésio abaixo do adequado por déficits alimentares cumulativos, o que significa que o problema pode estar instalado há anos sem que você perceba. Testa esse ritual por 7 noites seguidas. Magnésio blixinato em pó, dissolvido em água morna, de 45 minutos a 1 hora antes de dormir. E volta aqui me contar o que mudou no seu sono. Eu vou estar lendo cada comentário. Com esse contexto claro, agora podemos entender exatamente o que está acontecendo e o que você pode fazer de diferente a partir de hoje à noite. Roberto tem 63 anos, é contador aposentado, mora em Porto Alegre. Acordava entre 3 e 4 toda noite há quase 2 anos. Não era insônia para adormecer, ele dormia relativamente rápido. O problema era que o sono não durava. Ele acordava com o coração acelerado, a cabeça pesada e não conseguia voltar a dormir. Passava as manhãs com raciocínio lento e uma irritabilidade que ele mesmo não conseguia explicar. O magnésio glixinato é uma forma de magnésio ligada ao aminoácido glicina. Essa combinação tem 2 vantagens específicas para o sono masculino após os 50. O magnésio em si é um mineral essencial para o relaxamento do sistema nervoso e muscular. E a glicina tem efeitos de suporte à temperatura corporal central, um fator diretamente relacionado à entrada nas fases mais profundas do ciclo. Diferente de outras formas de magnésio, o glixinato é mais suave para o estômago e tem biodisponibilidade maior. Isso significa que uma quantidade menor produz efeito e que o corpo consegue absorver e usar o mineral de forma mais eficiente. Dissolvido em água morna, a absorção é facilitada e o tempo de ação é mais rápido do que na forma de cápsula. Por que a água morna? Porque a temperatura da bebida favorece a dissolução e a absorção intestinal. E o próprio ato de beber algo morno e sem pressa em ambiente com pouca luz já contribui para a transição do estado de alerta para o estado de repouso. É um ritual que prepara o corpo antes mesmo do magnésio começar a agir. Agora, os 3 mecanismos. É aqui que tudo se conecta. O primeiro mecanismo é o descanso muscular que permite a descida. O magnésio atua como regulador natural dos receptores GABA, os mesmos receptores que os medicamentos para dormir tentam ativar de forma artificial. O GABA é o principal neurotransmissor de inibição do sistema nervoso central. Quando ativado, ele reduz a atividade neuronal e sinaliza para o corpo que é seguro relaxar. Nos homens acima de 50, a tensão muscular residual, especialmente nas pernas, no pescoço e no maxilar, é um dos principais obstáculos à descida para o sono profundo. Muitos nem percebem que estão com o corpo tenso quando tentam dormir. É uma tensão acumulada ao longo do dia que o sistema nervoso não conseguiu descarregar completamente antes da hora de deitar. O magnésio glicinato atua diretamente nessa tensão muscular, reduzindo a resistência física ao relaxamento. O corpo literalmente encontra menos resistência para entrar nos estados mais profundos do ciclo. Evidências sugerem que pessoas com maior disponibilidade de magnésio relatam adormecer mais facilmente e apresentam menor frequência de despertares noturnos, em especial os despertares relacionados a desconforto físico ou sensação de agitação nas pernas. Exatamente o que Roberto descrevia.
Acordar sem conseguir explicar por quê. O corpo agitado sem motivo aparente. Mas o sono não responde de forma isolada. O que acontece a seguir é o que poucos especialistas explicam. O segundo mecanismo é o controle de temperatura que aprofunda o ciclo. A glicina, o aminoácido ao qual o magnésio está ligado nessa forma, tem uma propriedade menos conhecida, mas muito relevante para o sono masculino. Ela ajuda a reduzir a temperatura corporal central durante a noite. Isso pode parecer pequeno, não é. A queda da temperatura corporal central é um dos gatilhos biológicos mais importantes do sono profundo. O corpo precisa esfriar por dentro para entrar e manter as fases mais restauradoras do ciclo, as mesmas fases onde acontece a consolidação da memória, a recuperação muscular e a regulação hormonal. Quando a temperatura interna não cai o suficiente, o corpo não consegue descer para essas fases, ou sobe dela mais cedo do que deveria. Depois dos 50, essa regulação térmica noturna fica menos precisa. O corpo pode ter mais dificuldade em manter a temperatura central baixa ao longo da madrugada, o que explica aquele calor na nuca que acorda no meio da noite, aquela sensação de que a cama ficou quente demais sem razão aparente. Pesquisas sobre a glicina indicam que indivíduos que a utilizam antes de dormir relatam maior sensação de descanso ao acordar, mesmo sem aumento no tempo total de sono, o que aponta para melhora na qualidade dos ciclos, não apenas na quantidade de horas. Você acorda na mesma hora, mas a bateria carregou mais. Mas o terceiro mecanismo é o que conecta tudo, e é o que explica por que isso funciona especialmente bem para homens acima de 50. As informações que você está recebendo são educativas e baseadas em pesquisas científicas. Elas não substituem a orientação de um profissional de saúde qualificado. Se seus sintomas de insônia são persistentes ou interferem na sua qualidade de vida, o passo mais responsável é conversar com um especialista. E quando esse ciclo se mantém ao longo do tempo, noite após noite, semana após semana, algo mais profundo começa a mudar. O terceiro mecanismo é o reset do ciclo com uso consistente. Os dois primeiros mecanismos, relaxamento muscular e regulação da temperatura, produzem efeito já nas primeiras noites. Muitos relatam perceber uma diferença na qualidade do sono na primeira semana, mas o terceiro efeito é o que explica a palavra resetar no título. O magnésio apoia a regulação do ritmo circadiano. O ritmo circadiano é o relógio biológico interno que controla quando o corpo sinaliza sono e quando sinaliza vigília. Depois dos 50, esse relógio começa a perder precisão. É por isso que muitos homens sentem sono mais cedo do que antes, ou acordam muito cedo sem conseguir voltar a dormir, ou simplesmente nunca se sentem completamente descansados, independentemente de quantas horas passaram na cama. O magnésio participa de vias enzimáticas que regulam a síntese de melatonina endógena, a melatonina que o próprio corpo produz. Isso significa que não é apenas sedação imediata, é suporte ao ciclo em si, ao processo pelo qual o corpo aprende, de novo, quando é hora de descansar profundamente e quando é hora de acordar. Com uso consistente por alguns dias a semanas, muitos relatam que o padrão de sono começa a se reorganizar, não apenas a noite imediata, mas o ciclo como um todo. O despertar às 3 horas que parecia inevitável começa a recuar. O sono começa a durar mais. A sensação ao acordar começa a mudar. É essa consistência que diferencia o magnésio de soluções pontuais. Nos últimos meses, antes de descobrir o magnésio glicinato, Roberto tinha piorado. O cansaço durante o dia foi aumentando. Ele passou a cochilar depois do almoço,
o que fazia com que a noite seguinte fosse ainda mais difícil. O ciclo estava se alimentando sozinho. Tinha tentado melatonina por 3 meses. Ajudou nas primeiras semanas, depois parou de fazer diferença. O médico disse que estava tudo bem nos exames e sugeriu higiene do sono, conselhos que Roberto já seguia há anos. Ele estava começando a aceitar que era assim mesmo. Área de pesquisa sobre sono e magnésio. Estudos com populações mais velhas investigaram a relação entre suplementação de magnésio e qualidade do sono. Os resultados mais consistentes aparecem em adultos acima de 50 com déficit basal do mineral, exatamente o perfil mais comum nessa faixa etária. Os desfechos mais relatados incluem melhora no tempo para adormecer, redução de despertares noturnos e maior sensação de descanso ao acordar. Área de pesquisa sobre glicina e sono. Pesquisas sobre o papel da glicina no sono investigaram seus efeitos sobre a temperatura corporal central e a qualidade subjetiva do descanso. Evidências indicam melhora na percepção de qualidade do sono sem os efeitos de sedação residual típicos de outros recursos, o que é especialmente relevante para quem precisa acordar disposto, não apenas dormir. Nuance honesta: a resposta ao magnésio glicinato varia conforme o perfil individual. Pessoas com déficit estabelecido tendem a notar diferença mais rapidamente. Quem já tem ingestão adequada pela alimentação pode notar efeito menor. O magnésio não é um sedativo, é um suporte ao ambiente interno que favorece o sono. Para quem tem insônia crônica severa, o suporte profissional continua sendo importante. Agora, o que fazer esta noite? O ritual da água com magnésio. Passo 1. O ingrediente: magnésio glicinato em pó, encontrado em farmácias e lojas de suplementos. A forma em pó dissolve melhor e é mais rápida na absorção do que cápsulas. Estudos utilizaram doses entre 200 mg e 400 mg. Comece pela dose mais baixa nas primeiras semanas e observe como o seu corpo responde. Passo 2. A preparação. Dissolva em um copo de água morna, não quente. A água morna facilita a dissolução e por si só já tem um efeito levemente calmante no sistema nervoso quando consumida lentamente. Se quiser, adicione algumas gotas de suco de limão para palatabilidade, não interfere na absorção. Beba devagar, sentado, em ambiente com pouca luz, sem tela, sem conversa acelerada, apenas o ritual de preparar o corpo para o que vem. Passo 3. O horário. De 45 minutos a 1 hora antes de deitar. Não imediatamente antes, para evitar a necessidade de levantar para ir ao banheiro no meio da noite. Esse intervalo também permite que o magnésio comece a agir antes de você chegar ao travesseiro, o relaxamento muscular já iniciado quando você deitar. Frequência: diária, de preferência no mesmo horário. A consistência de horário contribui para o efeito de regulação do ciclo circadiano. Não é uma solução de uso eventual, é um ritual noturno que, com repetição, ensina o corpo a reconhecer o sinal de descanso. Atenção importante: pessoas com problemas renais diagnosticados ou que usam medicamentos que interagem com magnésio devem consultar um médico antes. Para a maioria dos homens saudáveis acima de 50, o magnésio glicinato nas doses usuais é bem tolerado, mas qualquer dúvida individual merece orientação profissional. O que monitorar? Nas primeiras noites, observe se o tempo para adormecer diminui e se os despertares noturnos ficam menos frequentes. Na segunda semana, o indicador mais relevante é a sensação ao acordar, mais descansado,
mesmo que o tempo de sono seja o mesmo. Isso é sinal de que a qualidade dos ciclos está melhorando. Um amigo mencionou o magnésio blixinato para Roberto. Ele foi pesquisar, encontrou informações sobre a relação entre magnésio e sono profundo em homens mais velhos e decidiu tentar. Dissolveu 200 mg em água morna 50 minutos antes de dormir, todos os dias. Na primeira semana, notou que estava acordando mais tarde, às 4h30 às 5 horas em vez das 3. Na segunda semana, teve 3 noites seguidas sem despertar no meio. Não foi linear, houve noites ruins no meio, mas o padrão mudou. No final do primeiro mês, Roberto relatou que acordava sentindo que tinha dormido de verdade pela primeira vez em muito tempo. A bateria tinha carregado. Imagine a primeira noite em que você usa o ritual da água com magnésio. Muitos relatam que o corpo relaxa um pouco mais antes de dormir. A tensão que estava lá, sem que você percebesse, começa a ceder. As pernas ficam mais quietas. A cabeça desacelera um pouco mais cedo. Na primeira semana, o padrão de despertar noturno começa a mudar. Não necessariamente desaparece de uma vez, mas recua. Você acorda às 4 horas em vez das 3, depois às 5. A qualidade das horas que você dorme melhora antes da quantidade. No primeiro mês, se você mantiver consistência, o que muda não é só o sono de uma noite, é o ciclo. É acordar com a sensação de que a bateria carregou de verdade, não 60%, não 70%, mais perto de 100% do que você se lembrava de sentir. Não é promessa de cura, é o que a pesquisa indica e o que muitos homens acima de 50 relatam quando dão ao corpo o que ele precisa para descansar de verdade. Me conta nos comentários, você acorda no meio da noite ou tem dificuldade para adormecer? E há quanto tempo isso está acontecendo? Semanas? Meses? Anos? Eu leio cada resposta. Você merece acordar descansado, não conformado, descansado. E isso ainda é possível. Até o próximo vídeo. Eu sou doutora Helena Pires. Cuide-se, mantenha-se informado e lembre-se, o seu corpo ainda sabe dormir profundamente. Ele só precisa que você dê a ele as condições certas para isso. Nota importante: este vídeo é exclusivamente para fins informativos e educativos. Não substitui aconselhamento médico profissional. Se você tem sintomas persistentes de insônia ou dificuldades de sono que impactam sua qualidade de vida, consulte sempre um profissional de saúde qualificado que possa avaliar sua situação individual.